Pastor Eliseu, tão queridos por muito na internet, agora está sendo chamado de sem palavra e caloteiro. Calma, se você não está entendendo o que o Nick está querendo dizer, vamos assistir o vídeo e aí depois você tira as suas conclusões, tá? Essas não são as palavras do Nick, essas são as palavras do pastor que contratou o seu serviço. Eles chamam de, chamou para pregar, mas na verdade contratou um serviço. Vamos ver o que o pastor falou. A Assembleia de Deus do Braz, Madureira, e chegasse qualquer outra pessoa, só teria que ter falado: eu já dei a minha, eu já dei a minha. Pastor, devolveram o sinal, porque falaram que não vinha. Ainda não devolveu o sinal? Ainda não falaram nada sobre a devolução do sinal. Pode tirar da tela. Vou mandar um recado para o irmão Eliseu, porque o dinheiro não é meu, é da igreja. Fala assim: Pastor Eliseu, devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro. Fica de pé, igreja. E aí, pastor, você já devolveu o dinheiro? Esse é um vídeo do canal Cristão Também Pensa, então a gente vai reagir a alguns cortes. Queria saber a sua opinião. Pastor Eliseu, que em muitos lugares é aclamado, inclusive nessa igreja mesmo, quando foi anunciado que seria o pastor Eliseu, parece que a igreja veio abaixo, o pessoal tudo feliz e tal. Então a gente vai fazer algumas reflexões, vou reagir a algumas coisas referentes a esse vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Lembrando que a gente tem a meta agora de atingir os 2.000 inscritos. Eu preciso da sua ajuda, tá? Batemos a primeira marca, que é de 1.000. E agora dobramos a meta e rumo a 2.000 inscritos. Então vamos lá, pessoal. A treta toda começou porque o pastor foi contratado o seu serviço para que ele fosse pregar numa igreja. Se você não assistiu o vídeo da Fernanda Brum que eu fiz ontem, volta lá falando sobre a questão de festa junina e ela falando que ela era ponta de lança. Então tem muitas dessas pessoas que se dizem ponta de lança, mas tá vendendo um serviço. E Nick, você tem algum problema com isso? Cada um vende o serviço que quiser, desde que deixe claro. Depois não vem com essa história de por amor à obra. E por amor à obra colocando 30 mil no bolso. Fazer uma pregação de 30 minutos, 40 minutos. Trabalho difícil esse, hein? Nossa. Quando eu comparo isso com a vida dos discípulos, eu falo, meu Deus do céu. Vamos ver por que começou... Por que o pastor chamou o pastor Eliseu de sem palavra e praticamente caloteiro? Por causa disso, ó. Ele disse que não estaria nos atendendo porque, segundo as palavras deles, não sou eu, não são palavras minhas, segundo as palavras deles, eles não poderiam atender a nossa igreja, Assembleia de Deus do Braz, Ministério de Madureira, porque um outro ministério, o Ministério da Missão, e eu não estou dizendo, não são palavras minhas, são palavras deles, que eu não acredito que a missão faria um negócio desse, é muito pequeno para o tamanho que é a igreja da missão, que ele não nos atenderia. O pessoal queria cancelar a agenda deles aí na região, vocês estão vendo? O próprio irmão do pastor Eliseu falou isso, e o próprio pastor Eliseu falou isso para o pastor Rodrigo, não foi isso? Lamentável, pastor Eliseu. O senhor, através do seu irmão, confirmou que estaria conosco, pediu um adiantamento da oferta nossa e cumprimos. Então o senhor não disse um não para o pastor Jacques Grandinho, o senhor disse um não para a igreja do Senhor. Queria colocar uma questão e quero que você coloque aqui nos comentários. Você acha que a igreja do Braz aí fez correto em expor isso a toda a gente? Digo no sentido de que colocou na internet, tá para todo mundo ver. Você viu que tinha o pessoal lá da mídia filmando e não à toa veio a público. Você acha que o pastor fez certo ou não? Coloca aqui nos comentários. Então vamos lá. Foi contratado o serviço do pastor, o pastor disse que ia e tudo bem, bora, vamos lá. Só que aí parece que outra pessoa o convidou e parece que essa outra pessoa tinha uma relevância maior. Por isso que eu deixo claro, pessoal, Nick, você é contra pastor. Não. E digo mais, nem desigrejado eu sou. Vai lá no vídeo de ontem da Fernanda Brum que você vai ver o que eu falo sobre como que era a vida da igreja primitiva e tal. Então não tô aqui para falar mal de pastor. Mas é claro que virou um negócio. Não à toa, quando aquela menina soltou aquela música lá do Evangelho dos Fariseus, muita gente começou a ver por um lado mal a música. Porque tá falando sobre questão social, porque tá falando sobre o fogo da Amazônia, isso e aquilo. E acabou esquecendo de uma parte muito importante. O Evangelho virou um negócio. Nick, mas às vezes a pessoa tem que se locomover de um lugar para o outro. Eu entendo isso e acho até saudável. Poxa, você quer que eu vou aí na sua cidade? Eu não tenho condições de ir na sua cidade. Epa, tô aqui do outro lado do mundo, tô aqui do outro lado do Brasil. Se você quer que eu vou de uma ponta a outra, tenta aí pelo menos dar uma força. Agora, o que o pastor Eliseu deixou muito claro é, essa outra igreja que me convidou, eles têm uma agenda maior para mim e eu posso atender vocês
ou eu posso atender esse outro lugar e abrir porta para mais 5, 6. Já estão fazendo aí o acesso. Então, literalmente é um negócio. Realmente é o capitalismo. Então, o Nick não tem nada contra capitalismo. O Nick trabalhou, inclusive, em instituição financeira. Por muitos anos eu trabalhei em 2 grandes bancos. Um, inclusive, a maior entidade financeira da América Latina. Então, não tem nada contra capitalismo. Agora, evangelho e capitalismo, parece que os dois no mesmo lugar não dá certo. Capitalismo, você lá no seu negócio, você lá no seu trabalho, beleza, bater suas metas, vender mais... Tá tudo certo, todo mundo tem que viver, todo mundo tem que prosperar. Agora, o prosperar nas costas do evangelho, nas costas da igreja, como ficou bem claro aí, isso eu já acho mal. Então, Nick, você vai invalidar tudo que ele já fez. Não tô falando que as pregações ou isso, mas é aquilo que a gente fala. O discurso é muito bonito, mas os fariseus também tinham um discurso. Os fariseus também prezava pela palavra, pela Torá, pelas leis. Então, né, era tudo muito ali, sabia tudo de cor e salteado e tal, mas a prática da vida era um bocado diferente. Então, se eu ficar falando pra vocês, eu amo a obra de Deus e isso e aquilo, e daqui a pouco você, Nick, você cobra 50 mil, cara, da prefeitura pra poder falar do amor de Jesus? Você confirmou com uma igreja, recebeu uma parte do dinheiro antecipado, recebeu uma parte do dinheiro que já era do translado, isso e aquilo, e depois você desmarca porque um outro lugar te convidou e esse outro lugar já vai te convidar para outras questões. Então é negócio, não é evangelho. Algumas pessoas acham que é evangelho. Eu vejo isso como um negócio. Quem paga mais, leva. Então que fique muito claro. Eu não gosto desse negócio quando vem o artista gospel. Mas o Luan Santana ganhou 1 milhão para cantar na prefeitura. Só que o Luan Santana, ele não disse que tá indo lá fazer a obra de Deus, a obra difícil, a obra árdua de pregar o evangelho. Não. Contratou o serviço, ele foi lá e fez o trabalho. E se um outro lugar o convidar e pagar o dobro ou o triplo, inclusive ainda pagar a multa da desistência do outro, é capaz dele ir também. Porque é um negócio. Agora, o que eu não gosto é desses que usam o nome de Deus e que através do nome de Deus essas pessoas enriquecem e depois fica com essa falsa modéstia, depois fica com essa falsa humildade. Não, que eu sou um servo de Deus e isso e aquilo. Então, para mim, para algumas pessoas, o evangelho realmente virou negócio. Pensávamos que o Senhor vivia do altar, mas como o Senhor falou, o Senhor vive de agenda e não poderia perder as suas agendas. Aqui nós vivemos do altar. Beleza, uma frase de efeito. Mas se vive do altar, contratou o cara pra quê? Contratou o cara porque o cara é famoso. Ponto. Não à toa, quando fez o anúncio na igreja, o que diz ali na mensagem? O povo gritou. O povo dentro da igreja, por saber que o Eliseu iria pregar acho que na festividade e tal, o povo gritou como se estivesse num estádio de futebol. O Nick, quando vai em estádio de futebol, o Nick grita, vibra, fica nervoso, fica feliz ao mesmo tempo. Mas tô ali vendo um jogo de futebol. Agora, dentro da igreja, ficar com euforia porque um homem, uma mulher vai cantar, vai pregar isso e aquilo. É um bocado estranho. A frase em si é muito polida e tal. Mas ele quis ter esse serviço dentro da igreja dele. Aí depois ele emenda com esse. A obra de Deus não para. Olha para alguém e fala assim, a obra de Deus não para. Olha para alguém e fala assim, eu não vim aqui por conta de pregador, cantor. Eu vim aqui por conta de Jesus. Só quem veio por conta de Jesus aí, levanta a mão. Só quem veio por conta de Jesus, levanta a mão. Só quem veio por conta de Jesus. Porque você veio com a bola de bola. Porque você veio com a bola de bola. Não para e veio por causa de Jesus. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Tenho minhas dúvidas. Porque como já diz na própria mensagem, o pessoal assim, ficou eufórico quando descobriu que o pastor Eliseu ia na igreja. Então eu tomo muito cuidado com essas coisas, porque o povo evangélico fala muito dos católicos, porque os católicos têm os santos e essas coisas. E o crente diz que não tem ídolos. Mas o que eu já vi de gente idolatrando pastor, cantor, placa de igreja. Tô falando que você não deve amar a sua igreja. Mas por causa de atitudes como essa, por exemplo, aqui...
não sei o que você acha, me diz aí. Mas já vi muito lugar que tinha gente que tinha esse amor pela sua igreja, que quando vieram denúncias, não, olha, veja bem, né, não leva isso pra frente não, vamos tentar resolver aqui e tal, né, porque senão é o nome da igreja que vai pra lama, é o nome do ministério, porque eu amo o ministério. Não, a gente tem que amar Jesus. A gente ama Jesus, e Jesus falou, pra você amar Jesus, você tem que amar o seu irmão, que se você não ama o irmão que você vê, você não vai amar Jesus. E a gente vê uma galera assim, porque pode ver, a galera que é madureira, eu já vi isso de algumas pessoas da quadrangular. Então, você vê isso com uma certa frequência em alguns lugares. Eu não tô falando que você não deva amar o lugar onde você congrega e tal. Poxa, porque ali é o lugar que te recebe sua família. Às vezes você mesmo trabalha lá. Ok. Mas gritinho de guerra dentro da igreja, porque eu amo minha igreja, eu amo a Madureira, eu amo o Brás e tal. Eu não sei qual é a sua opinião. Você coloca aqui. Você acha que o pastor fez correto de expor o pastor Eliseu? Você acha que isso deveria ser tratado ali no secreto? Você acha que fez correto em vir e expor para todo mundo? Coloca a sua opinião, mas para mim o evangelho virou negócio. Não sei para você. Deus abençoe você, abençoe sua família. Vamos que vamos. Fui!